Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos continuar a nossa celebração nessa noite. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Se você puder, por gentileza, abra a escritura no livro de Marcos, no capítulo 14. Nós estaremos lendo 4 versículos, a partir do verso 22. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 14. Nós leremos a partir do verso 22. Nós estamos começando uma nova série de mensagens que nós iremos até a Páscoa. E nós veremos nos próximos domingos, a partir de hoje, os últimos instantes, os últimos acontecimentos de Cristo antes da sua morte e ressurreição. Então hoje nós veremos a última ceia, conforme relata o evangelista Marcos. E nós vamos meditar nesse texto e nos próximos domingos nós continuaremos meditando em cada um desses acontecimentos até a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso nós vamos ler esse texto. Se você já encontrou, por gentileza, leia comigo. Eu leio na Nova Almeida Atualizada. A palavra de Deus diz assim: E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam. Então ele lhes disse: Isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e humildemente nós clamamos ao Senhor para que o Senhor fale conosco. Nós clamamos ao Senhor para que o Teu Espírito Santo rompa com a surdez espiritual nossa, para que assim nós possamos ouvir a Tua voz, sermos pela Tua palavra alimentados, edificados, consolados, exortados para a Tua glória. Pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite eu queria convidar-lhes a caminhar comigo até uma sala simples em Jerusalém. E nessa sala simples em Jerusalém, ali, horas antes da cruz, Jesus está à mesa com os seus discípulos. É a última refeição antes do maior acontecimento da humanidade. Enquanto eles comiam a ceia, enquanto eles comem a ceia da Páscoa, Jesus pega o pão, diz o texto que nós lemos, agradece, ele parte esse pão e ele dá aos seus discípulos. Depois ele pega também o cálice, agradece novamente e reparte entre eles. E diz o texto que nós lemos no final, no verso final, que depois de tudo isso, o que eles fazem? Eles cantam o quê? Cantam um hino, é assim que está na sua Bíblia? Depois de cear, eles cantaram um hino e seguiram para o Monte das Oliveiras. O contexto imediato que nós temos aqui nessa passagem, da última ceia de Jesus, a última ceia, ela aponta para a Páscoa judaica. Se você verificar alguns versos anteriores a esse que nós lemos, Jesus está conversando com os seus discípulos sobre a Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa foi instituída lá em Êxodo, no capítulo 12. Lembra quando os israelitas estavam escravos do faraó e o Senhor os liberta com mãos poderosas, e aquela libertação ela foi executada exatamente na Páscoa. Então, portanto, a Páscoa lembra para o povo de Deus, primeiro, a libertação do Egito. Mas para nós, hoje, na nova aliança, a Páscoa nos lembra da libertação do pecado. A Páscoa nos lembra de onde o Senhor nos tirou. E nós, diz o apóstolo Paulo, que nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Nós éramos alvos da ira de Deus. E Deus, por sua graça e misericórdia, nos encheu de amor, de perdão, nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque a graça do Senhor nos alcançou e nos libertou da condenação eterna. Mas na Páscoa também, nós nos lembramos lá em Êxodo, no capítulo 12, que essa libertação do povo de Deus foi dada naquele contexto
em que o sangue do cordeiro foi derramado, lembra? Quando o sangue do cordeiro foi derramado e ali, nos umbrais das casas dos israelitas, cada um deles pintaram com sangue. E quando o anjo da morte passou, as casas que não haviam o sinal do sangue, o que aconteceu? Houve uma matança, o primogênito morreu, lembra desse episódio? Lá em Êxodo capítulo 12. Mas as casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, essas foram preservadas. Queridos, nós veremos nessa noite que hoje nós não precisamos marcar a nossa casa com o sangue do cordeiro. Nós precisamos ter as nossas vestes lavadas pelo sangue do cordeiro. Nós precisamos sair daqui com a convicção de que nós fomos lavados pelo precioso sangue do cordeiro. Isso nos garante a salvação, isso nos garante a redenção. E a Páscoa aponta para isso, essa aliança que Deus fez com o seu povo. Então Jesus toma essa refeição e ele faz algo extraordinário. Ele não explica para os seus discípulos a Páscoa antiga. Se você observar aí nos versos anteriores, é isso que lemos. Mas ele institui uma nova Páscoa, centrada nele mesmo. Portanto, Jesus ele se torna agora o cordeiro, mas ele se torna também o pão, ele se torna o cálice, e ele nos torna agora seres participantes dessa nova aliança que ele instaurou. Mas perceba, queridos, que o momento aqui desse texto que nós lemos é um momento de tensão, porque se você verificar aqui no contexto imediato, Jesus, antes dele instituir a ceia, Jesus anuncia que dentre os 12 que ali estavam com ele, um deles seria o quê? O traidor. Confere aí alguns versos anteriores. Jesus, antes de instituir a ceia, ele aponta que um daqueles 12 o trairia. Judas já havia decidido no seu coração vender o mestre. E um dos evangelistas vai nos dizer que, quando Judas, ele decidiu isso no seu coração, Satanás entrou nele. Lembra dessa passagem? Eu acho que Mateus vai dizer isso, que quando ele toma essa decisão, ele está ali, ele participa da ceia, e aí o Evangelho de João, lá no capítulo 12, vai dizer isso, que Satanás entrou em Judas. E sabe, queridos, quando Satanás entra em Judas, Judas não começa a se contorcer, a falar grosso, não acontece nada disso. Sabe o que ele faz? Depois de decidir trair Jesus Cristo, depois dele decidir no seu coração ser um instrumento de Satanás, ele dá um beijo no rosto do Senhor Jesus Cristo. Ele não fica se contorcendo, se debatendo, falando grosso, não faz nada disso. Ele faz o quê? Um beijo. Jesus já havia dito, os discípulos estavam ali confusos. Lembra daquele diálogo? Senhor, por acaso sou eu aquele que há de te trair? Lembra desse diálogo dos discípulos com Jesus ali? Eles estão confusos. Os discípulos estão inseguros. Estão emocionalmente abalados. Mas eles estão ali na mesa. E o que está acontecendo ali, queridos, não é apenas um ritual religioso. É um momento carregado de revelação, carregado de amor e carregado de promessa. Porque a ceia, queridos, nós vamos ver nessa noite, que ela não fala do passado, ela não fala da Páscoa. Somente do passado, né? Ela não fala somente da Páscoa. Ela fala também do presente. Ela comunicou com os discípulos que ali estavam, com os ouvintes originais, do presente acerca daquela realidade que Cristo, alguns instantes depois, faria na cruz do Calvário. Este é o meu corpo, que será partido por vós. Ele estava dizendo daquele sacrifício que ele sofreria na cruz do Calvário. Mas a ceia também ela aponta para o futuro. E nós vamos ver hoje 3 verdades profundas da ceia que continuam moldando a nossa fé até hoje. A primeira verdade é que Jesus é o pão que se partiu para que nós, mesmo quebrados, fôssemos refeitos em amor. Essa última ceia nos traz essa primeira lição. Jesus é o pão do céu, é o pão que foi partido para que nós, mesmo quebrados, pudéssemos ser refeitos pelo precioso amor do Filho de Deus. Veja, sua Bíblia está aberta no verso 22, o que diz o texto. Eu fico imaginando essa cena, Jesus pegando o pão, mas diz o texto que ele não apenas segura o pão na sua mão. Ele faz o quê? Ele parte esse pão. Ele parte esse pão. Ele está anunciando aquilo que ele faria horas depois. Ou seja, entregar o seu próprio corpo para ser moído na cruz do Calvário, para ser ferido.
Jesus ele está demonstrando o que ele faria na cruz do Calvário. Tudo por amor e obediência ao Pai. Mas, queridos, o pão partido não é apenas o pão, não é apenas servido, ele é partido. Ou seja, a nossa salvação ela não vem de um mestre que apenas ensina, mas a nossa salvação vem de um mestre que se doa. Um mestre que se doa. Nós estamos acompanhando com muita tristeza aquelas pessoas queridas de Juiz de Fora, de Ubá, região da zona da Mata Mineira, região muito próxima da que eu cresci, por sinal, e eu fiquei muito feliz de ver alguns pastores da região que eu cresci se movimentando para, de alguma forma, abençoar aquele povo que está lá com alimentos, com água e tudo mais. Fiquei muito contente. Mas eu vi alguns episódios que talvez os irmãos tenham visto também. Eu vi uma determinada família. Aí estava uma moça e uma senhora seguradas numa corda, enquanto a enchente estava vindo com uma força brutal, e aquelas mulheres seguradas numa corda, amarradas em uma árvore. E eu fiquei pensando, queridos, quando eu estava lendo esse texto, aplicando isso para o que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus, preste atenção, ele não é um Deus que quando nós estávamos afogando na enchente dos nossos pecados, ele não é um Deus que ficou gritando à margem do rio, faz isso, faz aquilo outro. Jesus não fez isso. Sabe o que ele fez, queridos? Ao invés de jogar uma corda, Jesus pulou no meio daquele lamaçal de enchente, de pecado que nós estávamos e nos resgatou. Jesus entrou na história. Ele não ficou ditando regras, gritando da beira do rio o que nós deveríamos fazer. Ele simplesmente pulou, entrou na história, nos abraçou, nos trouxe para o seu colo de amor. E aqui agora, na ceia, nós estamos vendo que Jesus é o Deus que se doa, que se entrega. Ele, na partilha do pão entre todos os discípulos, isso mostra que ninguém tem acesso privilegiado, queridos. O corpo de Cristo é suficiente para todos nós. Jesus, ele oferece o pão, mesmo sabendo que ali, sentado na mesa com ele, havia um traidor. Ele oferece o seu corpo em sacrifício, mesmo sabendo que ali, naquela mesa, sentado com ele, haveria alguém que o negaria, não só uma vez, mas 3 vezes. Jesus sabia que assentado àquela mesa, havia gente imperfeita, gente inconstante, como eu e como você. E sabe qual foi a atitude do nosso mestre? Se entregou por amor. Portanto, queridos, nós precisamos entender que a mesa do Senhor, ela é composta por pessoas imperfeitas. Essa é a boa notícia do Evangelho, queridos. A mesa do Senhor, ela é servida para gente imperfeita como eu, como você. Portanto, há esperança para nós, porque a nossa salvação, ela não se baseia nos nossos méritos, não se baseia no quão bom nós somos ou deixamos de ser, mas ela se baseia na bondade do nosso Deus. Ela se baseia nos méritos de Cristo. Mas isso, queridos, por outro lado, não é desculpa para nós vivermos no pecado. Stephen Charnock, que foi um puritano, um teólogo puritano inglês, ele disse certa vez que é extremamente ou é muito triste quando nós somos cristãos simplesmente em uma ceia. É muito triste nós sermos cristãos na ceia. Mas nós não somos cristãos no nosso trabalho. No nosso trabalho nós nos comportamos como pagãos. Ou na nossa casa como um demônio. Ele usa uma expressão bastante pesada, né? Mas eu me lembro daquela ilustração da criança que chegou para o pastor e ela falou assim: pastor, eu queria muito que nós pudéssemos morar aqui na igreja. Queria morar aqui na igreja, eu, meu pai, a minha mãe, queria muito morar aqui na igreja. E o pastor começou a conversar com aquela criança, falou: mas por que, minha filha? Você gosta tanto de estar aqui na igreja? De repente era uma igreja que tinha um parquinho, tinha um escorregador, igual no Kids, nós temos uma salinha, uma quadra, talvez fosse uma igreja assim, não sei. Mas o pastor foi continuando aquela conversa com a criança. E a criança disse assim: não, é que quando a gente está aqui, meu pai ele é tão carinhoso com a minha mãe. Quando nós estamos aqui, meu pai assim, ele é uma pessoa muito amorosa. Mas quando nós estamos lá em casa, meu pai só sabe xingar a minha mãe.
Quando nós estamos lá em casa, meu pai só sabe me maltratar. É só palavras duras. Não tem palavras de afeto, não tem palavras de amor. Então eu queria morar aqui, porque aqui ele é alguém amoroso, alguém que eu gostaria que ele fosse lá. Percebe, queridos? O Evangelho nos convida a não termos duas faces. Uma enquanto nós estamos no grande ajuntamento e uma outra face quando nós estamos lá. Principalmente com as pessoas que nós amamos. Quando nós estamos no trabalho. É a mesma face que nós apresentamos aqui diante do Senhor, assentados na mesa do Senhor, com as nossas imperfeições, sim. Mas nos esforçando para nos espelharmos com o caráter de Cristo. Esforçando-nos para vivermos e caminharmos conforme os passos do nosso Mestre. Efésios no capítulo 2, no verso 1, Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer assim, que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Então, queridos, todos nós temos algo em comum. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estamos todos nivelados por baixo por causa do pecado. Não tem um bambambam espiritual, não tem o pastor, o apóstolo, não tem nada disso, queridos. Não existe isso. O que existe, pecadores, olhando para Jesus Cristo, o pastor supremo. E quando Paulo ele vai dizer isso aos Efésios, que nós estávamos mortos, portanto nós precisamos de alguém para nos dar essa vida, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Isso me lembra da condição que nós estávamos, afogados na lama do pecado. E sabe o que Cristo faz, queridos? O que Cristo fez por nós quando nós estávamos ainda com as nossas costas viradas para Deus, sabe o que Cristo fez? Primeiro movimento, Ele nos retirou do lamaçal de pecado que nós estávamos. Esse é o primeiro movimento, essa é a salvação. Nós estávamos lá, afundando nos nossos delitos e nos nossos pecados. Jesus, Ele vai e nos resgata. Esse é o primeiro movimento. Isso é salvação. Mas tem um segundo movimento que acontece. Primeiro, Jesus nos tira da lama. Salvação. No segundo movimento, Ele tira a lama de nós. Isso é santificação. Isso é santificação. Jesus tirando a lama de nós. Somos uma comunidade de pessoas imperfeitas. Se você que está nos visitando, sinta-se muito bem-vindo no nosso meio. E eu queria te dizer que nós somos uma comunidade de gente imperfeita. Mas nós estamos buscando olhar para aquele que é perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos tirou da sujeira que nós nos encontrávamos. E agora Ele está tirando a sujeira de nós. Ele está nos aperfeiçoando no seu caráter, no seu amor. Isso nos mostra, queridos, que o amor de Cristo não depende do nosso desempenho, mas da sua graça. Simplesmente da sua graça. A Bíblia não é a história de pessoas perfeitas tentando agradar um Deus santo, mas é a história de um Deus santo agindo com graça sobre pessoas imperfeitas. Essa é a mensagem do Evangelho. Um Deus perfeito agindo em pessoas imperfeitas, resgatando essas pessoas, salvando essas pessoas. Por isso, queridos, todas as vezes que nós nos reunimos à mesa do Senhor, Deus nos chama não somente para nos lembrar da dor de Cristo, mas para reconhecer o amor que nos alcança no pior momento, talvez, da nossa vida. Porque lá, naquele pior momento, naquele momento de dor, quando Ele estava caminhando para o Calvário, Ele continuou alimentando os seus discípulos. E Ele continua nos alimentando até hoje com a sua palavra. E pasmem, mesmo quando nós não correspondemos plenamente. Isso é sempre. Isso é sempre. Nós não correspondemos plenamente ao amor de Deus. E ainda assim Ele continua nos amando. Isso é graça. Por isso, queridos, quando nós seguramos o pão na ceia, nós não seguramos um símbolo vazio. Nós seguramos a lembrança viva de um Deus que permitiu, de um Deus que se partiu para nos restaurar. Nós nos lembramos disso, do Deus que se doou na cruz do Calvário. Mas uma segunda lição que nós aprendemos aqui no verso 23 e no verso 25, confira comigo no texto, que Jesus ele é o cálice da nova aliança que transforma a nossa história. Depois que Jesus ele parte o pão,
ele pega o cálice, diz o verso 23 até o verso 25, e ele diz que aquele cálice representa o seu sangue derramado, que inaugura uma nova aliança. E na antiga aliança, essa antiga aliança dependia de sacrifícios repetidos, de regras, de rituais. Mas na nova aliança depende simplesmente do sangue de Cristo, derramado uma única vez, de forma perfeita, completa e definitiva. Eu comecei dizendo para os irmãos que na primeira Páscoa, lá em Êxodo, no capítulo 12, o que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite do juízo era somente o sangue. Na verdade, queridos, só existem duas categorias de pessoas. Os que pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo, que foram comprados pelo sangue da redenção, e aqueles que ainda estão debaixo dos seus pecados. Só existem esses dois grupos de pessoas. E a pergunta que eu te faço, meu querido, a qual desses dois grupos de pessoas você pertence? Ao grupo que está debaixo do sangue da redenção, ao grupo que está debaixo do sangue do Cordeiro, ou ao grupo daqueles que vivem conforme os seus impulsos? Você faz parte daquele grupo que vive de acordo com as suas emoções, daquele grupo que vive de acordo com os seus próprios desejos pecaminosos? Querido, se você faz parte desse grupo, deixa eu te falar, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, mas antes de nós celebrarmos, eu queria te convidar a fazer uma oração de arrependimento e falar: Senhor, eu sou essa pessoa que tem sido movido pelos meus impulsos, pelas minhas emoções, mas eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero ser lavado pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Nós podemos orar em arrependimento ao Senhor, e a boa notícia é que hoje ainda existe graça suficiente para que nós sejamos religados ao Pai por meio de Jesus. Essa é a boa nova do Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho. Mas naquela primeira Páscoa, o sangue ali, ele significava salvação, era um sinal de salvação. Mas o sangue também ali era um sinal de segurança. E o centro do cristianismo é a cruz. Por que o centro do cristianismo é a cruz? Porque o significado da cruz é substituição. Significa dizer que um cordeiro foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Aquela cruz não era para o Senhor Jesus Cristo. Aquela cruz, quem merecia ela, éramos eu e você. Nós merecíamos a cruz por causa dos nossos delitos e pecados. Mas Jesus Cristo foi o nosso substituto. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Portanto, Cristo, ele morreu por nós, ele carregou os nossos pecados em seu próprio corpo. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías, estava sobre ele. Portanto, queridos, no sangue de Cristo nós temos segurança, nós temos perdão, nós temos purificação, nós temos tudo o que nós precisamos. Está no sangue precioso de Jesus derramado. E eu gosto do que o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do verso 18 ao 20, ele vai dizer assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento ou da vossa vã maneira de viver, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. É por causa do precioso sangue de Cristo que nós fomos reconciliados da maneira inútil de vivermos. Portanto, o cálice nos ensina que a nova aliança não é baseada em tentarmos agradar a Deus pelo nosso próprio esforço. A nova aliança é baseada na graça. A nova aliança é Deus vindo até nós quando nós não tínhamos condições de chegar até Ele, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Queridos, alguém morto não tem condição de responder positivamente ao chamado divino. Alguém morto precisa primeiro que esse Deus lhe dê vida, e é isso que Cristo fez conosco. Primeiro Ele nos deu vida, e depois nos dando vida, Ele nos chamou para Ele. Portanto, queridos, a salvação do começo ao fim, ela é obra do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Mas a nova aliança, o sangue de Cristo, ele não apenas cobre os nossos pecados, ele também remove a culpa, restaura a nossa alma e abre um caminho para um relacionamento vivo com o Pai.
Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 1, ele vai dizer assim: portanto, queridos, agora não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. Então, meus irmãos, alguns de nós, de vez em quando, nós nos chegamos ao grande ajuntamento do povo de Deus, ao ajuntamento dos santos, ou à mesa do Senhor, e muitas vezes, queridos, nós chegamos carregados de culpa. Se você é como eu, talvez em algum momento da sua vida, você chegou a esse momento carregado de culpa. Mas a boa nova do Evangelho, queridos, é que o nosso passado não define a nossa história. Não importa aquilo que nós fizemos. O nosso Deus lança fora, lança no esquecimento, lança no mar do esquecimento todas as nossas transgressões. Não existe mais condenação. E a ceia nos lembra, queridos, que nós pertencemos à nova aliança. A ceia nos lembra que nós não vivemos mais no ciclo do pecado e da culpa, mas nós vivemos na liberdade da graça. Porque não há pecados, queridos, que o sangue de Jesus não possa limpar. Nós somos chamados a viver como o povo da nova aliança. Se fomos reconciliados com Ele, preste atenção, nós somos chamados também a sermos o povo que é conhecido por ser reconciliador. Nós recebemos misericórdia do Senhor na cruz do Calvário, e nós somos chamados a sermos o povo da misericórdia. Nós fomos restaurados em Cristo Jesus, e nós somos chamados a sermos o povo da restauração. O Senhor nos dá uma missão, queridos. Ele nos dá uma missão, e essa missão dá sentido à nossa existência. Mas nós vamos ver aqui no verso 25, sua Bíblia está aberta ainda, veja comigo que a ceia, ela não apenas aponta para a memória do passado, mas ela também é esperança para o futuro. Diz o texto no verso 25, que quando Jesus está dizendo dessa promessa do reino, da ceia que ainda virá, Jesus vai dizer que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Portanto, Jesus ele olha para o futuro, na véspera da cruz. E ele afirma que haverá um dia, queridos, em que beberá novamente. Mas esse dia, preste atenção, queridos, não será um dia de aflição, como talvez os seus discípulos estavam ali naquele momento. O dia em que o Senhor beberá desse vinho novo novamente, não será mais um dia de medo, onde o coração dos discípulos, talvez ali estivessem turbulentos. Lembra de João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e não fosse assim eu vos teria dito. Lembra de João capítulo 14? Jesus estava ali acalmando o coração dos discípulos. Mas quando Jesus ele aponta para o futuro, para esse banquete que nós experimentaremos e desfrutaremos com Ele no reino, esse vinho novo que nós beberemos, nós experimentaremos desse banquete num dia de festa. Nós experimentaremos esse banquete num dia de vitória. Nós experimentaremos esse banquete num lugar onde diz a Escritura que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pecado. E eu não sei você, querido, quando eu olho para a realidade do mundo hoje, uma das coisas que mais me entristece, que mais me dói o coração, é ver como a nossa sociedade tem cada vez mais se enveredado no caminho do pecado. Mas nesse dia que nós desfrutaremos desse grande banquete do vinho novo com o Cordeiro de Deus, com o Senhor, esse dia será um dia de festa, não será um dia de tristeza. Portanto, queridos, existe uma ceia futura, existe um banquete escatológico, a celebração final do reino. Portanto, nós nos lembramos que a ceia não é apenas memória do passado, mas ela também aponta para o futuro. Existe uma mesa preparada no reino. Existe um dia em que o sofrimento cessará. Existe um dia em que a comunhão será completa. A comunhão com o nosso Mestre será completa. Como aquele casal de namorados que não via a hora de se casar, porque ele já não queria mais desligar o telefone, não mais dizer boa noite, não mais dizer adeus um para o outro. Você é da época do namoro por telefone, queridos, de
ficar lá horas no telefone, o pessoal da ficha aí que tem, né, mais de 25 anos de conversão, né? Você vai desligar primeiro. Não, desliga você. E a ficha acaba, não é verdade, queridos? Vai chegar um dia, queridos, que nós não mais diremos até logo para o nosso Senhor. Nós estaremos para sempre com Ele. Maranata, nós ansiamos por esse dia. O dia que nós estaremos para sempre com o nosso Senhor, com o Cordeiro de Deus. Mas perceba, queridos, no verso 26, eu já estou encerrando. Aqui, a terceira lição que nós aprendemos é que Jesus, Ele é o nosso cântico de esperança. Depois de repartir o pão e o cálice, Jesus e os discípulos fazem algo surpreendente. Diz o texto que eles cantam um hino. Eles vão para o Monte das Oliveiras, mas eles cantam um hino. Eu não sei, queridos, qual hino seria esse que Jesus e os discípulos teriam cantado. Alguns estudiosos nos dão algumas sugestões, como, por exemplo, na época da Páscoa, era comum cantar os salmos, por exemplo, o Salmo 115, o Salmo 116, o Salmo 117. Era comum que os judeus cantassem esses salmos no período da Páscoa. Então, alguns sugerem que, possivelmente, pode ser que seja um desses salmos que Jesus havia cantado com seus discípulos. Nós não sabemos. Mas o que eu aprendo aqui, queridos, é que Jesus, mesmo no caminho da cruz, Ele ainda canta um hino e convida os seus discípulos a cantar um cântico de esperança. Queridos, hoje o nosso cântico de esperança é a certeza que o nosso Senhor virá nos buscar. O cântico de esperança da igreja de Jesus é que nós, apesar das nossas mazelas, nós estaremos com o nosso Senhor. Há esperança para a igreja de Jesus, porque Ele morreu não para uma pessoa, mas Ele morreu para um povo. E esse povo se chama sua igreja. A noiva do Cordeiro. É por esse povo que o Senhor Jesus Cristo morreu. Esse povo que somos nós. Que bênção termos o privilégio de fazermos parte desse povo. O povo que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. Mas eles vão cantar poucas horas da cruz esse cântico. Mas eles cantam sabendo da dor que viria. Mas sabe, queridos, eles cantam porque a confiança deles não está na circunstância. A confiança deles está no caráter do Pai. Queridos, quando a nossa confiança está na circunstância, sabe o que acontece? Quando o diagnóstico indesejado chega na nossa casa, sabe o que sobra no nosso coração? Desespero. Quando nós estamos olhando para as circunstâncias, confiando na circunstância e não no caráter do Pai, sabe o que acontece, queridos? Quando o desemprego bate na nossa porta, desespero, medo, incertezas. Mas quando nós estamos confiando no caráter do Pai, a nossa esperança está no caráter do Pai, nós conseguimos cantar mesmo em meio à dor. Nós conseguimos celebrar mesmo que o nosso coração por dentro talvez esteja cheio de incertezas, de medo, mas ainda assim nós conseguimos celebrar, porque a nossa esperança está no caráter do nosso Pai. Por isso, queridos, eu queria te convidar nessa noite a descansar no Senhor. Queria te convidar nessa noite a não confiar no seu próprio entendimento, não confiar na sua formação, não confiar na sua expertise, não confiar na sua conta bancária, mas confiar no caráter do nosso Deus. Confiar nas suas promessas, confiar que Ele é quem nos sustenta. Confiar, queridos, que mesmo quando as situações adversas chegam até nós, o nosso Deus tem um propósito e Ele está trabalhando em nós, para a sua glória. Nós podemos descansar nessas verdades, queridos. Por isso, Jesus e os seus discípulos, eles cantam mesmo no caminho da cruz, mesmo no caminho da dor. E aí, depois de cantar, diz o texto que eles seguem para o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras, queridos, talvez poderia simbolizar aqui um lugar de angústia. Mas o Monte das Oliveiras também é o lugar onde Jesus orou e se entregou à vontade de Deus e iniciou o caminho para a ressurreição. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha, mas a tua vontade. Queridos, quando nós estamos caminhando para o Monte das Oliveiras, nós somos tentados a fazer a oração ao contrário disso. Senhor, faça a minha vontade.
nós somos tentados a duvidar do caráter do nosso Deus, a duvidar do seu amor, a duvidar da sua providência. Mas o Senhor nessa noite, querido, está nos lembrando que Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que sustenta, Ele é o Deus que nos guarda, Ele é o Deus que conhece o nosso amanhã. Portanto, nós podemos descansar na certeza do caráter e da segurança, da proteção do nosso Deus. E perceba que Jesus ele não foge do futuro, mesmo sabendo que a cruz o aguarda. Mas ele caminha em submissão ao Pai, mesmo sabendo que a cruz o aguardava. Por isso, queridos, a ceia nos lembra que Deus nos capacita a cantar mesmo antes da vitória, porque a nossa esperança não está na circunstância, mas a nossa esperança está naquele que venceu a morte. Nossa esperança está no Deus que roubou e tomou da morte, tomou as chaves do inferno. O Deus que deixou o inimigo pensando que haveria alegria, porque o Rei dos Reis estava na cruz do Calvário. Mas talvez o diabo e seus anjos não imaginavam que o domingo chegaria. Na sexta-feira, talvez, as cortes espirituais malignas celebravam a morte do Filho de Deus. Queridos, mas ainda era sexta-feira. Ainda era somente a sexta-feira da escuridão, a sexta-feira da dor, a sexta-feira do medo. O domingo chegaria, queridos. O domingo, a ressurreição chegaria. Queridos, talvez nós estejamos na nossa sexta-feira. Sexta-feira do medo, do luto, da dor. Mas o nosso domingo está sendo preparado pelo nosso Deus, queridos. O domingo vai chegar nas nossas vidas pela graça de Deus. E para a glória dEle. Existe esperança para nós na ressurreição do Filho de Deus. Nós vamos encerrar e eu queria te convidar a refletir comigo. Primeiro, a última ceia nos chama a viver de forma que a nossa vida também seja uma oferta de amor. Quando nós olhamos para esse evento que antecede a morte do Senhor Jesus Cristo, nós somos lembrados que nós somos convidados a viver de forma que a nossa vida seja uma oferta de amor. Mas a última ceia também nos lembra e nos leva a questionar como nós podemos tornar a nossa vida uma oferta de amor semelhante à de Cristo. Como nós podemos fazer isso? Nós precisamos lembrar, queridos, que a nova aliança inaugurada ali é um convite a uma vida transformada pelo amor de Jesus. Pelo amor sacrificial. Portanto, eu quero te convidar nesse momento a baixar sua cabeça e ter um tempo de oração. Queria que você meditasse nesse momento antes de nós cearmos juntos. Quando nós olhamos para a última ceia, queria te convidar a pensar nisso, queridos. Nós não estamos aqui diante de um ritual religioso. Nós estamos aqui diante do coração do Evangelho, revelados em 3 gestos pelo nosso Senhor. O pão partido, que nos lembra que o amor de Cristo ele não é teórico. O amor de Jesus não é distante, não é frio. É um amor que se parte, é um amor que se entrega, é um amor que se doa, é um amor que se rasga para que nós pudéssemos ser feitos inteiros. Mas na última ceia nós vemos a figura do cálice levantado, que nos revela que Deus não apenas perdoa o nosso passado, mas Ele inaugura uma nova história, uma nova aliança, uma nova identidade. O sangue de Cristo, queridos, Ele não apenas lava, mas Ele reescreve quem somos, Ele nos dá uma nova identidade. E essa nova identidade que o Senhor nos dá é que nós somos filhos amados de Deus. Antes inimigos, agora filhos amados de Deus. Antes nós éramos o alvo da ira de Deus, agora nós somos alvos do seu amor, nós somos alvos da sua misericórdia. Por isso, queridos, Jesus te convida não para uma mesa de perfeitos, para uma mesa de gente perfeita, mas Jesus te convida, queridos, para uma mesa de gente sedenta,
Jesus te convida para uma mesa de gente quebrantada. Mas Jesus te convida, queridos, principalmente para uma mesa composta de gente amada, gente escolhida por Ele. Por isso hoje, ao participarmos da ceia, que os nossos corações sejam reacendidos com gratidão, mas sejam reacendidos também com quebrantamento, com esperança. Que quando nós sairmos dessa mesa, como aqueles que comeram e beberam, e foram transformados pela real presença do Senhor, que assim nós possamos sair também com um cântico de júbilo ao Senhor, com um cântico de alegria, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tribulação, mas que nós possamos sair com um cântico de gratidão ao Senhor, porque o Senhor sonda-nos, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe do nosso assentar, do nosso levantar, é Ele que nos sustenta. Por isso, queridos, ao participarmos dessa mesa, nós possamos fazer isso com gratidão, pelo que o Senhor é, pelo que Ele fez na nossa vida e pelo que Ele fará, para a sua glória, nós pedimos isso. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo precioso que nós podemos refletir na tua palavra. Nós suplicamos e clamamos ao Senhor agora, quando nós comeremos do pão e beberemos do cálice, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor coloque nos nossos corações gratidão, Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos lembrar neste momento o caminho de trevas do qual nós nos encontrávamos quando a sua graça nos alcançou. Que o teu Espírito Santo nos traga à memória as mazelas que porventura um dia nós fizemos e que talvez por muito tempo o inimigo tenha nos acusado, mas que nós possamos nos lembrar, Senhor, do que o Senhor fez e nos lembrarmos que não existe acusação, não existe condenação. E que nós possamos nos lembrar também nessa noite, Senhor, que toda acusação ela não vem do Senhor, porque o acusador na Escritura é o adversário, é o inimigo. Portanto, Senhor, se o inimigo tem lembrado algum dos meus irmãos aqui nessa noite, com acusação, tem trazido palavras de acusação no coração, na mente de algum dos meus irmãos nessa noite, que nós possamos repreender e lembrar ao inimigo para onde nós iremos e para onde ele irá. Nós estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando das bodas do Cordeiro, e o nosso inimigo será lançado no lago de fogo e enxofre, será destruído, e nós estaremos livres do pecado, livre da dor, livre do medo, e nós estaremos para sempre em comunhão íntima e verdadeira contigo, Senhor. No nome precioso de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor por esse pão e por esse cálice que tomaremos e comeremos. Em nome de Jesus que nós oramos, amém, Senhor.